Iniciando esse mês de um modo bem especial, a gente vai conversar muito sobre temperamentos, tanto aqui quanto lá na página do Instagram, Zigrid Ponte. Se você não segue, segue lá, porque vai ter bastante troca, eu vou abrir bastante caixinha de perguntas para vocês tirarem as dúvidas a respeito desse conteúdo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento com essa pegada de temperamentos. Inclusive, se você ainda não fez o seu teste de temperamentos, faça, não perde essa oportunidade de saber qual que é o seu temperamento principal. O link está aqui na descrição do vídeo. E por que é interessante a gente saber qual que é o nosso temperamento principal? Porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente tem condições de fazer melhores escolhas. A gente sabe aquilo que nos influencia, qual que é a nossa tendência comportamental, quais são as nossas fragilidades, as nossas forças, e a partir daí a gente consegue trilhar um caminho de sucesso e realização. A pergunta do café de hoje ela é bem direcionada para mim. O que mais incomoda no seu temperamento e como lida com isso? Uma curiosidade em relação aos temperamentos, relacionada a essa pergunta. Geralmente, a característica que mais nos incomoda não é a do nosso temperamento principal. O que eu quero dizer com isso? O meu temperamento principal é o colérico e o segundo é o sanguíneo. O que mais me incomoda em termos de características de temperamento é a distração, que é muito típica do temperamento sanguíneo. Então, olha só como funciona. O meu lado colérico, que é mais controlador, que é mais focado, mais determinado, a distração, ela funciona como um inimigo, assim, porque ela é completamente contrária à concentração, à objetividade. Então, com certeza é isso que mais incomoda. Por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade de entenderem, saberem qual que é o seu temperamento principal. Porque às vezes o que mais incomoda é aquela característica que não é desse temperamento principal, e sim do outro. Então por isso que é interessante você conhecer sim qual é o seu principal, mas não se limitar ao ponto de achar que você é 100% aquelas características daquele temperamento, porque não é assim que funciona. Nós temos diversos fatores que influenciam o nosso comportamento, que tem a ver com a nossa fase de vida, tem a ver com o nosso meio, tem a ver com a nossa personalidade, tudo isso influencia. A forma como a gente vai agir, o nosso comportamento, até mesmo a nossa forma de pensar. A gente sempre vai ter uma tendência que vai ser relacionada ao nosso principal, mas lembrando que a gente tem outros temperamentos. No caso dessa distração, como eu falei, que é o que mais me incomoda e eu mais tenho que cuidar, e é uma característica muito sanguínea, como é que eu lido, como eu trabalho com essa dificuldade? Se eu sei que eu tenho uma tendência a ser mais distraída, e eu tenho realmente, o fato de ser colérica não me deixa imune à distração, muito pelo contrário, porque eu tenho essa característica sanguínea muito forte, o que eu faço? Se eu vou, por exemplo, num ambiente, num local, que há possibilidade de eu, por exemplo, esquecer um celular, porque é um local que eu estou com o celular na mão, por exemplo, é um local onde tem muitas pessoas, estou socializando, o que eu faço? Eu já faço um checklist mental, repassando o que é de importante que eu não posso esquecer. Então, bolsa, celular, chave, isso eu faço sempre. Eu nunca esqueci o celular, mas, por exemplo, eu já me esqueci inúmeras vezes, chaleira no fogão, coisas com o fogo. Olha o perigo disso, a distração. Recentemente aconteceu uma coisa assim que eu não acreditei que isso tinha acontecido comigo. Eu fui à praia essa semana e quando eu entrei no carro, aquela coisa que você tá limpando, tirando a areia dos pés, eu deixei a sandália e fui embora para casa. Quando eu cheguei na garagem do meu prédio, cadê minha sandália? Tinha ficado na praia. Então assim, isso é uma coisa que para quem é colérico fica indignado com isso. Porque realmente é como se fosse imperdoável. Então, situações como essas de distração, e que é muito típica do sanguíneo, quem é sanguíneo sabe disso. E quem tem essa característica como principal também, que incomoda, sabe o quanto que é chato isso. Por quê? Porque muitas vezes você está pensando em diversas coisas, tem aquele pensamento acelerado que você vai fazer durante o dia. Estava limpando os pés ali para colocar dentro do carro para ir para casa. E nesse movimento, pensando em diversas coisas ao mesmo tempo. E isso faz com que eu perca a atenção daquele momento. Então, realmente, de tudo, é uma coisa que me incomoda muito. E olha só, não é do meu temperamento principal.
é do meu outro temperamento, mas é uma coisa que eu constantemente eu tenho que estar me policiando. Porque a distração, ela não é só em situações assim, isso daí são situações cotidianas. Mas quando a gente não cuida, a gente não fica presente realmente para o que nós estamos fazendo, a gente deixa de fazer o que precisa ser feito em função dessa distração mesmo mental. Então, assim, às vezes você tem diversos objetivos, você tem diversas ações que você está fazendo, desempenhando, projetos, e às vezes você se perde em meio a esses projetos, a esses objetivos, em função da distração. Então, são coisas importantes que você está fazendo, não necessariamente são coisas triviais, mas que também, se você não cuidar, se você não se planejar para isso, se você não tiver consciência do que é preciso fazer, você se perde em meio a tantas coisas. Então, por isso que independente do temperamento, a pessoa é colérica, às vezes o colérico ele tem um monte de projetos, ele tem um monte de objetivos e se perde em meio a esses objetivos e projetos e acaba não fazendo o que precisa ser feito. O mais importante. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal a respeito daquele livro A Única Coisa e que eu recomendo muito para quem tem esse problema de distração. É daqueles tipos de livro que todos os anos vale a pena a gente reler. Para quem já leu, no caso, quem não leu é dever de casa ler esse livro. Quem já leu, relê, porque a cada leitura que você fizer, você vai ter um olhar diferente, você vai ser chamado a atenção para um aspecto que antes você não tinha. Então vale muito a pena para reforçar esse entendimento do que a gente precisa fazer de fato para ter atenção plena, para conseguir fazer o que precisa ser feito, o que é importante, e não se distrair no meio do caminho com coisas que, na verdade, só dispersam a nossa energia. Eu já falei no início do vídeo, mas vale a pena reforçar novamente. Aproveita essa oportunidade, faz esse teste de temperamento que está na descrição desse vídeo, descubra qual que é o seu temperamento principal e também compartilha com aquela pessoa especial que você também quer saber qual é o temperamento dela para que o relacionamento seja melhor ainda. Então clica no link da descrição do vídeo. Um beijo e nos vemos no próximo café.